Professor, eu não estou escutando o som do senhor. Tô sem áudio ainda, mas... Ainda tô sem áudio. Agora sim. Tá me escutando? Agora sim. Tem que gritar? Agora sim, nós já tá escutando. Tá Só normal? funciona na marra. Né? Gente, boa noite a todos, novamente. Boa noite aos que chegaram aí, logo em seguida, Larissa, Isadora, Laudoni. Douglas, vou repetir, porque eu falei que você não escutou. Falei, todo dia de aula, tem aula para a sessão da semana da prova, tá? Então, até Beleza. os próximos 2 anos vai ser assim, a aula desse jeito. Gente, os que estão aqui, alguma dúvida sobre a prova, algum questionamento? Vocês viram que as questões que eu apliquei na prova foram as questões do questionário. Justamente. Porque eu não ia ficar elaborando questão para todo mundo fechar, sendo que já tinha as questões respondidas lá, que era muito mais fácil todo mundo fechar, né? Então, eu facilitei a vida de vocês. Tô brincando, tá, gente? A prova valia só 50 pontos, já tinha as 20 questões lá feitas. Então, foi realmente para não otimizar nosso tempo. Beleza? Lembrando que o prazo de envio da atividade dessa turma é hoje, né? Ainda bem que anotou todas as questões. Tá certo. Esperta, né? Bonita, tá certo. Então a gente não precisa, alguma dúvida, porque se tivesse alguma dúvida eu ia debater aqui alguma questão. A aula de hoje seria especificamente para isso. Eu prefiro otimizar, lançar conteúdo e pôr marcha. Vamos nessa? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Tá? Bora. Questão, questionamento. Teve uma aluna que me perguntou, não sei se foi dessa sala, a respeito de uma questão que talvez ela teria marcado. O sistema não devolve, né, a alternativa correta. Ele só devolve a nota. Então, mas se quiserem que eu responda, fiquem à vontade. Mas como não tem, vamos prosseguir. Aula de hoje a gente inicia matéria nova, né? Processo de execução. Gente, o que é o processo de execução? Vou fazer um paralelo com o que a gente acabou de ver para facilitar para vocês. Matéria que a gente encerrou agora nessas 5 primeiras aulas, né, foi o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença nada mais é, né, que o meio que existe no ordenamento jurídico para forçar o devedor a cumprir uma obrigação, né, cumprir uma obrigação constante num título executivo judicial. Esse é o ponto, tá? Então, é o meio existente no ordenamento jurídico para forçar o devedor a cumprir uma obrigação constante no título executivo judicial. O cumprimento de sentença está dentro do processo de execução, ou seja, o cumprimento de sentença ele é uma espécie da tutela executiva, que pode se dar ou pelo cumprimento de sentença ou pela ação de execução. E aí eu entro na matéria falando que a ação de execução é o meio existente no ordenamento jurídico para se buscar a satisfação de uma obrigação constante no título executivo extrajudicial, tá? Título executivo extrajudicial.
Pessoal, qual que é a diferença? No cumprimento de sentença, nós temos uma obrigação no título executivo judicial. Na ação de execução, nós temos uma obrigação constante no título executivo extrajudicial. Próxima aula, a gente vai ver o rol dos títulos executivos extrajudiciais. Já adianto que o cheque é, o contrato é, a nota promissória é, o acordo extrajudicial é, certo? Então, na próxima aula a gente fala especificamente sobre os títulos executivos extrajudiciais. Na aula de hoje é só as noções gerais, né? Da ação de execução. Aí, se vocês vão ver muitas semelhanças, né, com o cumprimento de sentença. Tanto que há regras da ação de execução que são aplicáveis ao cumprimento de sentença. A gente vai ver agora, por exemplo, na ação de execução de obrigação de pagar quantia certa, a gente vai ver o procedimento certinho quando, por exemplo, o devedor não paga a dívida, né? Então, a gente vai ver o que acontece, como é que a penhora, o que penhora primeiro, como é que é formalizada essa penhora, depois que penhorar, o que acontece, né? Então, nós vamos ver todo esse procedimento. Mas hoje é só as noções gerais. E aí, falando de noções gerais, a gente começa a falar da competência. Qual que é o foro competente para o ajuizamento de uma ação de execução? Esse foro está lá no artigo 781, nos incisos de 1 a 5, sendo que o 1 e o 5 trazem regras gerais, tá? Regras gerais para a propositura da ação de execução. O foro, já vou adiantar, o foro é optativo, tá? O foro é optativo. Por exemplo, pode ser o foro de domicílio do executado, pode ser o foro de eleição. Foro de eleição é aquele foro aquele local que as partes combinam, tá? Para a propositura da ação de execução. Tem o foro da situação dos bens, certo? Quando uma obrigação versar sobre um bem específico, seja ele imóvel ou móvel, bem como tem o foro do lugar em que se praticou o ato, ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não resida o executado, né? Por exemplo, o Douglas, ele compra um apartamento lá em Goiânia e tem problemas no contrato, e ele mora em Carmo do Rio Verde, precisa executar esse contrato, local do fato, do ato que deu origem ao título Goiânia, vai ter que entrar lá. Tá? Professor, mas se for uma execução contra a imobiliária e no contrato tiver um foro de eleição lá de São Paulo, se tiver foro de eleição, né, prevalece o foro de eleição. A única exceção para poder derrubar o foro de eleição é nas relações de consumo, né, em que o foro de eleição se torna uma cláusula prejudicial ao consumidor, tá? Então, gravem isso. Quais são as regras específicas? Estão lá nos incisos 2, 3 e 4 do artigo que eu citei, 781. Por exemplo, se o devedor tem mais de um domicílio, eu posso escolher qualquer um deles, né? Se o cara está sumido, se o devedor está sumido, eu posso ajuizar a ação no meu domicílio. Às vezes o Douglas me deve, né? Mas ele está sumido. E aí eu não sei se o Douglas está morando no Amazonas, está morando lá nos Estados Unidos. Eu vou entrar com a ação aonde? No meu domicílio, tá? Previsão legal. Quando a pessoa, o devedor, estiver em domicílio incerto, né? A ação poderá ser ajuizada no domicílio do exequente. Por fim, quando tiver mais de um devedor, quando tivermos mais de um devedor, eu posso escolher, né? O foro de qualquer um deles. Beleza? Competência é isso. Competência é o quê? A competência é o local onde eu vou propor a ação de execução. Vou só fazer uma pausa aqui antes de continuar.
eu falo isso lá na aula, não falei aqui, é mais um paralelo. No cumprimento de sentença, a gente tem, né, todo um processo para trás que deu origem à formação do título executivo judicial. Teve todo um processo de conhecimento onde se discutiu quem era o real titular do direito. Aqui não. O processo de execução, ele se inicia do zero. Ele se inicia com a ação de execução, que é essa que a gente está estudando. É uma petição inicial, né, que vai ser distribuída ao juízo competente, que a gente acabou de falar. O réu vai ser citado e vai iniciar a relação processual, né, no processo de execução. Então, gravem mais esse comparativo. Ainda sobre competência, é importante observar, né, voltar lá, revisar a questão de competência absoluta ou relativa, tá? Competência absoluta, não sei se vocês se lembram, é aquela, né, que é determinada em razão do território, é determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Quando a gente fala em competência absoluta, vocês têm que lembrar de duas coisas. A competência absoluta, ela não se prorroga. Uma vez incompetente o juízo de forma absoluta, essa incompetência pode ser alegada a qualquer tempo. Então, não ocorre a prorrogação da incompetência absoluta, né? E ela pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo juiz. E a relativa? A relativa é aquela determinada em razão do território ou valor da causa, tá? Em razão do território ou valor da causa. Professor, como assim? Foro de eleição. Suponha que eu tenha vendido um carro para o Douglas, e aí, no nosso contrato de compra e venda desse bem, a gente elegeu o foro da cidade de Itapuranga, para poder dirimir quaisquer controvérsias a respeito do bem. E aí, o Douglas não me paga o carro, eu vou ter que executar o contrato. Só que eu dou um de bobo, vou executar lá em Goiânia. O que acontece nesse caso? O juiz ele já vai indeferir minha inicial, vai mandar eu emendar. O que vai acontecer? Olha só, o juízo, no primeiro momento, ele vai determinar a citação do Douglas. E cabe ao Douglas, no primeiro momento, ele falar no processo de execução. E qual que é esse primeiro momento, professor? Embargos à execução, que é o meio de defesa do réu, que a gente ainda vai estudar, né? Nos embargos, ele deverá falar o quê? Que aquele juízo é relativamente incompetente. Se ele falou, galera, sala errada, tá certo. Fica aí, irmão. Se ele deixar... Falou, professor. Falou, isso que é saudade, hein? Tá certo. Quer me ver? Fica aí. Gente, se ele não falar no primeiro momento, o que vai acontecer? Vai ocorrer um fenômeno que chama prorrogação da competência, certo? Prorrogação, da competência. E aí aquele juiz que até então era incompetente, ele passa a ser competente. Isso aqui não é novidade, vocês viram lá no processo de conhecimento, processo 2, tá? Tem um nome em latim que chama perpetuatio jurisdictionis, né? É prorrogação da competência, tá? Então, vocês precisam ficar atentos a essas situações, né, que são aplicáveis também ao processo de execução. Hoje, como são regras gerais, a gente vai ver muita coisa semelhante. Igual o próximo tema, que é prevenção. O que é um juiz prevento? Cadê o Douglas? Sumiu da minha tela aqui. Ele não deve estar aqui mais. Ah, tá ali. Douglas, o que é
Prevenção no processo civil. Capaz que eu dispenso você de todas as minhas aulas, você der conta de responder essa, hein? Sem olhar aí, sem pesquisar. Liga seu Não vídeo. brinca, não brinca assim não, não brinca não. Ai, você sabe que eu tenho palavra, hein? 5, não adianta travar a Ah, tela não, hein? Não adianta tá. ficar assim. Prevenção no... Não adianta fazer isso não, viu? Não, pesquisou, não, tá dando migué. O quê? Demorou, não respondeu o quê? Fiz uma pergunta pra você, você não Não, respondeu. aqui, ó. Ah, responde então. Não, prevenção no âmbito do processo civil é prevenir. Prevenção no âmbito do processo civil é prevenir alguma coisa que você já tem direito. É, por exemplo, dar uma caução para o juiz para ele te garantir o seu direito naquela coisa. E aí, galera, o Douglas acertou ou não? Dá zero pra ele ou não? Não é isso, Douglas. Prevenção, né, é um fenômeno que existe no processo civil que indica a atração de todos os demais atos do processo para aquele juiz o qual foi distribuída a ação. Então, por exemplo, se eu for protocolizar minha ação e minha ação de execução caiu na primeira vara civil da comarca de Rubiataba, o juízo da primeira vara civil da comarca de Rubiataba é o juiz prevento para analisar todas as quaisquer situações, né, relativas àquela ação de execução. Vai ser o juiz competente para poder apreciar uma situação de penhora, vai ser o juiz competente para poder determinar qualquer ato executivo, vai ser o juiz competente para poder apreciar os embargos à execução. Então, isso é prevenção, né? Juiz prevento é aquele que é determinado pelo registro ou distribuição da demanda. Registrar a presença do Fernando Caio, né? Primeira aula online que ele está presente aí, né? Está aqui na minha tela. Espero que não esteja só o áudio, né? Esteja aí atrás da câmera. Hoje eu estava vendo minha filha. Rapaz, mas a professora deu um esporro nessa turma de 9 anos, que eu fiquei até. Os meus ficou até suave. Falei, Ah, professor, tô aqui, ué. então, tô registrando sua presença, né? De boa. E aí, rapaz, minha menina, ela. Moço, não foi nela, né? Mas foi com um colega lá, tipo assim. Fulano, quem é que cuida das suas tarefas? É você ou sua mãe? Moço, é o moleque, né? Aí logo em seguida ela colocou para gravar e começou a aula. Eu falei, ó, esse povo não foi nem gravado. Eu gosto é de gravar os meus para rodar, né? Eu gostei de ver a dedicação lá dos menininhos. Gente, vamos dar sequência aqui. Próximo ponto. Já falei de prevenção, já falei de modificação, prorrogação da competência, né? Quando um juiz é declarado incompetente ou quando um juiz se declara incompetente, o que acontece com o processo? Douglas, tem a segunda chance, hein? De ser dispensado das aulas do resto do semestre. Dispensa mesmo, não precisa nem entrar, só quiser a resposta da prova. Passou, já passou. Tá certo. Será que é redistribuído? Olha só. Quando um juiz se declara incompetente, pode ocorrer duas situações. Ele pode determinar a extinção daquele processo, sem julgamento de mérito, sem resolução de mérito, ou ele pode determinar o envio do processo para o juízo competente. Ele se declara incompetente e determina o envio dos autos para o juízo competente, certo? Então, é isso que ocorre. Uma vez, né, ele declarado incompetente, ele
determinará, via de regra, é determinado o envio aos autos para o juízo competente. Pessoal, mas ele pode julgar, extinguir o processo, mandar a parte entrar lá no foro correto? Pode. Pode muito bem fazer isso. Então foro de eleição na comarca de Goiânia. Aliás, desculpa, não vou usar a regra do foro de eleição, não. Vou falar... a ação versa sobre um bem que é situado no município de Goiânia. E aí ajuiza a ação em Rubiataba. Foro da situação do bem é Goiânia. Se eu ajuizar a ação em Rubiataba, o juiz poderá se declarar incompetente. Lembrando que essa situação de incompetência aqui é absoluta porque é determinada pela matéria. Nós temos previsão legal que nas causas que versarem sobre bens imóveis será competente o domicílio ou o foro da situação do bem. Beleza? Tranquilo. Professor, mas tá. Tranquilo, Fernando. E aí, como é que a gente já sabe onde é que a gente ajuiza essa ação, já sabe o que acontece se o juiz foi competente, mas fala um pouco sobre essa ação, a petição, os requisitos. Gente, é uma petição inicial, certo? Vai ser uma petição inicialzinha de 2 a 3 folhas, vai depender aí da obrigação que você está executando, né? E aí ela tem que ter alguns requisitos. Primeiramente, para ser ação de execução, né, assim como uma ação de conhecimento, é necessário 2 requisitos, né, para que se ajuize essa ação. Quais são esses 2 requisitos? Antigamente eram 3, hoje é só 2. Legitimidade e interesse de agir. Legitimidade e interesse de agir. Não posso ter uma pessoa que não é parte no título executivo ajuizando a ação. Então, será legitimado para poder ajuizar a ação o credor ou exequente, né? E será o legitimado para figurar no polo passivo o devedor ou o executado. Devedor e exequente, sinônimo, são os mesmos. Credor e exequente são os mesmos, tá? Devedor e executado são as mesmas pessoas. Legitimidade é isso. Interesse de agir. É preciso que eu tenha uma obrigação no título, executivo extrajudicial, que não tenha sido o quê? Cumprida, certo? Se tiver uma obrigação que ainda está no prazo, por exemplo, eu tenho um cheque aqui, pós-datado, né, para dezembro de 2020. Eu posso executar ele? Cuidado com a pegadinha do cheque, tá? Muito embora ele seja um título executivo extrajudicial, né? O cheque ele é considerado uma ordem de pagamento à vista, que, estando na mão, pouco importa a data que estiver o quê? Pós-datado. A gente fala pré-datado de vista, tá? Mas sempre é pós uma data. Se tiver o bom para lá, 20 de dezembro, por exemplo, e eu for no banco com ele hoje, o banco tem que me pagar, tá? Aí eu vou perguntar, mas professor, não faltaria o requisito do interesse de agir caso esse cheque voltasse, não tivesse dinheiro? Não, é ordem de pagamento à vista, chegou no banco, o cara tem que pegar o dinheiro. É lógico que existe súmula do STJ, né, que determina o pagamento de dano moral para quem depositar o cheque, né, antes da data pactuada, tá? Então, grave esse ponto aí, né? O cheque, muito embora ele tenha uma data, lá especifica a data da sua emissão,
se ele for depositado antes da data lá combinada entre as partes, ele pode gerar um dano moral, mas o banco tem que pagar, certo? Vendi o carro para o Fernando. O Fernando me deu o cheque lá para 18 de novembro. Eu vou lá hoje no banco, o banco tem que me pagar o cheque. Ah, o Fernando não tinha dinheiro na conta, eu vou entrar com a ação de execução. E aí, eu vou ter êxito nessa ação de execução? Sim, tranquilamente. Cheque, ordem de pagamento à vista, o juiz vai receber minha ação de execução. Só que, posteriormente, né, o Fernando poderá ajuizar uma ação reparatória por dano moral contra a minha pessoa, por eu ter depositado esse cheque antes da data combinada entre eu e ele. Legitimidade e interesse de agir. Interesse de agir, mais uma vez, está ligada à inadimplência da obrigação. Esses são os requisitos da ação, certo? Quais são os elementos da ação de execução? São 3. Na ação de execução tem que ter uma causa de pedir, que é o quê? É o inadimplemento. Causa de pedir é o motivo, é o porquê que você está ali ajuizando aquela petição. Eu estou ajuizando essa petição porque minha obrigação não foi cumprida, ou seja, o devedor está inadimplente. Então, causa de pedir, pedido. Qual vai ser o pedido da minha ação? A citação do executado para o pagamento da dívida X, Y, Z, sob pena, né, de prosseguimento da execução com os demais atos executivos. Beleza? Tranquilo. Por fim, nós teremos que ter como terceiro elemento as partes, né? Não existe ação de execução só com um lado, só com o exequente ou só com o executado, né? E essas partes aí poderão ser, né? Poderão não, deverão ser credor de um lado e devedor de outro. Beleza? Ainda sobre falando das partes, né, que é o requisito aí, é o elemento que está ligado ao requisito legitimidade, né? O credor ele vai figurar, Douglas, essa você vai responder, mas não está valendo. Qual que é o lado do credor na ação? Credor ou exequente, que é a mesma pessoa, e qual que é o lado do devedor ou executado na ação? Lembrando que nós temos o lado ativo, né? E nós temos o lado passivo. Quem que ficará no polo ativo da ação de execução? Quem ficará no lado ativo é o credor. E quem ficará no polo passivo é o devedor. Isso. O credor que está agindo na ação, está executando a ação. Então, quem que vai estar do lado ativo? O acertou, miserável. Credor. E do lado passivo, o devedor. Credor, tá? Credor é aquele que vai ajuizar a ação de execução contra quem? Contra o devedor. Lembrando que a gente pode ter mais de um credor, certo? Do lado ativo. E a gente pode ter mais de um devedor do lado passivo. Lembrando que lá no lado passivo, nós podemos ter terceiros obrigados, né, que irão responder à ação juntamente com o devedor. Avalista, fiador, cônjuge. Então, nós poderemos ter essas pessoas respondendo a eventual ação de execução contra o credor. Beleza? Suponha que eu entre com a ação, o Douglas me passou um cheque em decorrência da compra de um apartamento e ele
para morar com o namorado dele, lá no apartamento. Comprou, casou, namorado não, Ô, mãe. homem não, velho. Arruma namorado, arruma mulher aí. Não, sem, ó, marido. Não, sai fora. E aí o que acontece? Foi comprado o apartamento em prol da família, né? Pergunta o Douglas não pode ser preconceituoso não, tá? Para com isso. Não é preconceituoso não, velho, que eu não gosto de homem. Ah, tá, sei. Isso aí até que você prova o contrário, de longe assim, falar longe na câmera assim, é fácil, viu? Não, filho, não tem perigo, não. Não tem perigo, não tem esse físico. Quero imagens, mostra imagens, prova o contrário. Não tem, você tem, né? Mas quem come quieto tá comendo sempre. Como é que é? Quem come quieto, calado, tá comendo sempre. Quem come quieto, né? Toma café, almoça. Justamente. Aí. Pelo menos isso aí você anda aprendendo. Não sei com que professor que você aprendeu isso aí, não. Isso aí não é na vida, né, fera? Claro. Tá certo. Então vamos lá. Até me perdi do que eu estava falando aqui. Os legitimados para poder figurar tanto no colativo quanto ao passivo, eu estava falando da execução contra você e seu marido, lembrei. Toma no nariz. O que acontece? Se o Douglas comprou o apartamento para poder morar com o marido dele, me tem um cheque lá, gente, eu posso entrar com execução contra os dois. Olha que maravilha. Posso entrar com a execução contra os dois, certo? Aliás, inclusive, se o Douglas perder esse apartamento lá, né, o marido dele vai ter que participar da ação, porque metade do apartamento é dele. Então, nada mais justo dele do que ele participar da ação desde o começo. Não é só justo, como é obrigatório, tá? Nesse exemplo que eu dei. Falei marido, mas é brincadeira, né? Caso de casal aí, é homoafetivo, o casal entre homem e mulher, tanto um quanto o outro, né? Os dois vão ter que participar da referida ação. Beleza? Para de apertar ele, pessoas, né? Cuidado, né? Douglas, eu tô Apertando. tinha uma figurinha sua, eu perdi essa figurinha, mas ainda vou achar. Ô, larga aquela figurinha quieta, você até confia, deixa morta. Deixa morta, esquece. Deixa essa turma te conhece ao ponto de saber. Conhece. Eu vou Deixa atrás, essa figurinha morta. vou atrás daquela figurinha. Eu te conto quem vai ter ela. É uma figurinha boa de mandar antes do almoço. O Miller vai ter ela. O Miller Borba vai ter ela. Põe ela aqui na foto sua, Douglas. Eu duvido que você tem coragem. Nunca! Gente, Você me passa direto e me dá as horas que eu tô precisando pra não ter que nem ver você mais. Se eu fizer isso, eu coloco. cuidado que espana, ó. Galera aí, Douglas, você não tá com moral com o pessoal não, viu? Dá um ponto pra ele, pessoal. Ele posta. Douglas, um ponto. Não, eu quero dispensar a aula e as horas que eu tô precisando. Um ponto é muito pouco. Um ponto é muito pouco pra aquela lá, viu? Tá certo. Rapaz, aquele dia lá, meu Deus. Você tá doido. Não gostei de lembrar. Você não lembra? Ou, pior de tudo que eu lembro. Cuidado, hein? Você fica no grau, as coisas, a pessoa fica no grau, fica sem dono, sabe? Toma cuidado. Não, aqui tem dono. Tá certo. Gente, vamos lá. Esse que não sabe que você pega no meu pé é mais do que você tá pegando agora na aula, pessoalmente. Tá tendo só essa aula mesmo comigo? Só essa. Só. Tá faltando só essa disciplina pra você poder colar grau? Só essa disciplina. E tchau, obrigado. Vou olhar quanto você tirou na prova. Você atingiu. Quanto você tirou? Você sabe sua nota.
Aí eu fechei ela, né? Eu peguei as respostas lá das atividades, Menino bom. Tá certo. Isso aí. né? Eu quero passar nesse trem, chega. Quarta vez que eu nessa matéria, não, já chega, já tá bom, já. Não acho não, Tá ótimo, né? Quarta vez, é isso aí. né? Gente, para finalizar hoje aqui, 4 princípios que estão dentro da teoria geral da execução. São os princípios que regem, né, a ação da execução. Quais são eles? O primeiro deles é o princípio da patrimonialidade, tá? Princípio da patrimonialidade. O que diz esse princípio? Que a execução não passará do patrimônio do executado. Ou seja, a execução ela não atinge a pessoa do executado, e sim o seu patrimônio. E lá na aula eu falo da exceção a esse princípio. Qual que é a exceção? A exceção é a possibilidade do devedor de alimentos, né, ser preso pelo não pagamento da dívida de alimentos. Ué, professor, mas está falando disso de novo? Não falou lá em cumprimento de sentença? Estou falando de propósito, por quê? A gente pode ter um acordo de alimentos feito de forma extrajudicial, o qual ensejará a sua execução no caso de inadimplemento. Execução, leia-se, ação de execução, petição inicial. Já era, cumprimento de sentença ficou para trás. Pessoal, então pera lá. A gente pode ter uma ação de execução de obrigação de fazer, a gente pode ter uma ação de execução de obrigação de pagar a quantia certa, a gente pode ter uma ação de execução fiscal, a gente pode ter uma ação de execução em face da fazenda pública, podemos ter todas novamente. Só que aqui a gente vai ter o documento que embasa a ação de execução, será um título executivo extrajudicial, e não uma decisão, e não uma sentença, e não um acórdão, tá? Então, gravem esse ponto. Voltando para o princípio, exceção ao princípio da patrimonialidade é a regra prevista no caso da dívida de alimentos, a qual, né, pela qual o devedor pode ser preso, né, e não só o patrimônio responderá pela dívida. Segundo princípio, princípio da efetividade da execução. Princípio da efetividade da execução. O que diz o princípio da efetividade da execução? Alguém sabe? Alguém arrisca? Alguém? Vai, Douglas, responde. Você ficar ali e tal, e eu ficar ali com você. Não, obrigado. Eu não lembro mais. Lembra mais? Já viu 4 vezes, né? Aliás, 3, agora tá vendo 4. E não lembro. E não lembra. E não lembro. E Eu aí? acho que a cachaça aquele dia foi com os neurônios. Tá certo. Gente, a execução, né? O processo de execução, quando a gente fala que ela é efetiva, significa o quê? Significa, né, que ela tem que atingir somente aquilo que está no título, somente a obrigação que está no título. Se a obrigação é de pagar 50 mil, eu tenho que ir lá em cima do patrimônio do devedor e bloquear em bens apenas os 50 mil que eu tenho direito, tá? Que eu tenho direito. E
isso tudo, e já liga ao próximo princípio, não é a todo custo, tá? Eu, enquanto credor, eu tenho direito ao recebimento da obrigação, mas não é a todo custo. Eu não posso ir lá, colocar a arma na cabeça do devedor e falar assim, me paga. Senão, não é por aí, tá? Não é por aí. Ela tem que ser efetiva, ela tem que atingir, né, de forma satisfatória, o princípio da efetividade está ligado ao princípio da satisfação, a partir do momento em que atingem-se os bens do devedor somente no montante suficiente para o pagamento da execução. Beleza? Terceiro princípio, princípio da menor onerosidade ao devedor, que está ligado ao anterior, né? Quando eu falo que a execução não pode ocorrer a todo custo, né? Ela tem que ocorrer de forma menos gravosa ao devedor, tá? Forma menos gravosa ao devedor. Como assim, forma menos gravosa ao devedor? Eu dou um exemplo lá na aula, né? De um cara que possui 2 carros, um que ele trabalha de táxi mais novo, que vale 50 mil, e um carro mais velho que vale 15 mil. Suponha que ele esteja devendo 10 mil reais e foi determinada a penhora de patrimônio seu. Vai penhorar qual dos 2 carros? Vai penhorar o mais velho. Primeiro, porque o valor é suficiente, a execução vai ser efetiva se penhorar aquele bem, né? E segundo, porque é menos gravoso ele ficar sem aquele bem. O outro ele usa para o trabalho. Não é o credor, nesse ponto, que vai escolher, né, o bem que ele quer, tá? Então, gravem isso. Princípio da menor onerosidade, né? Onerosidade para o devedor. Igual lá na hora do leilão, né? Que a gente vai estudar, não é porque o bem foi para leilão que aí acabou, perdeu o bem, etc e tal, não. O bem ele tem que ser arrematado por um preço justo, não pode ser arrematado por um preço vil, né? Preço vil é aquele abaixo de 50% da avaliação, tá? Até 50% você corre risco de perder seu bem se ele for para leilão. Beleza? Tranquilo? Ó, a câmera não tá ali com a câmera ligada. Beleza, gente? Dúvidas? Quarto e último princípio, princípio da disponibilidade da execução, tá? Princípio da disponibilidade da execução. O que é o princípio da disponibilidade da execução? O princípio da disponibilidade da execução, gente, é aquele que fala assim, o Douglas me deve, mas eu não sou obrigado a cobrar do Douglas, tá? Não sou obrigado a cobrar do Douglas, beleza? A execução, ela é disponível, tá? Ela é disponível. O credor, ele jamais será obrigado a ajuizar a ação de execução contra o devedor. A pessoa ele pode dispor de entrar com a ação, de algum ato. Sim, a execução ela pode ser disponível, vamos colocar assim, dispensável, né, a prática de um ato. Falar assim, não, o devedor fala assim, eu não quero que penhore aquele bem, eu quero tentar penhorar outros bens, quero tentar penhorar dinheiro. Pode. Então, princípio da disponibilidade, né, diz que ele pode desistir de toda a execução ou apenas de alguma
medida, né, executiva. Está lá no artigo 775, tá? 775 do CPC. Beleza? Dúvidas? Alguma dúvida? Pessoal que chegou depois aí, temos 20 pessoas aqui. Alguma dúvida sobre a prova? As questões da prova? Não? Não? Tranquilo, Gustavo? Tranquilo, Fernando? Mandem uns joinhas aí, por favor. Então tá, gente. Qualquer dúvida aí sobre as provas, eu devo estar lançando as notas no final da semana, tá? Após as turmas enviarem as atividades. Vou fazer a somatória lá das notas dos questionários com a nota das atividades, da atividade, né, e da prova, e vai dar a nota final. Quem não enviou o questionário perdeu o prazo, né, já era, venceu. Espero não olhar as notas, né, não deve ter nenhuma novidade lá não, mas parabéns a todos aí, obrigado pela participação e fiquem com Deus, até a próxima aula. Beleza, gente? Até mais, tchau, tchau. Deixa eu só dar o print. Com Deus, gente. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, obrigado.